Glória a Deus, estamos aqui hoje na 43ª noite, campanha Face a Face com Deus, uma campanha de oração para nos motivar a enfrentar a vida espiritual. Hoje nós vamos entender porque muitos crentes, muitos cristãos aí, de repente, de uma hora para outra, eles começam a andar para trás. Você já viu falar dessa história? Muitos crentes aí começam bombando, crescendo, conquistando, indo lá para a cabeça. Mas de repente, parece que as coisas não dão mais certo. Aí a pessoa diz, o que está acontecendo contigo? Será pecado? Vamos meditar na Bíblia? Olha o que diz aqui. No livro de João, no capítulo 21, está escrito assim, ó. Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, estando juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Vou acender aqui a lâmpada para você ler comigo aí. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, outros dois dos seus discípulos. Olha lá, disseram Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco e naquela noite nada apanharam. Olha lá. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Olha lá, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tanto, não se romperam a rede. Olha lá. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Eu quero grifar a grande pesca aqui de João 21. Esse é o relato da terceira aparição. Olha lá, da terceira aparição de Jesus aos seus discípulos. Já era a terceira vez que Jesus aparecia após a ressurreição. Pedro e alguns deles tentaram pescar a noite toda, mas não obtiveram sucesso. Ao amanhecer, o mestre aqui, foi até a praia, mas não foi reconhecido. Até então ordenou que lançasse a rede do lado direito do barco. Aqueles homens obedeceram sem questionar e recolheram 153 grandes peixes. E mesmo com todo este peso, a rede não se rompeu. É maravilhoso percebermos a diferença que a presença de Cristo e a obediência à sua palavra fazem em nossa vida. Por isso, quando Deus nos chama a atenção para alguma parte das Escrituras, não podemos ignorar seu agir. Pelo contrário, a palavra que recebemos deve ser praticada com as bênçãos que tem para nós, né? Porque são bênçãos abundantes. Por que será que esses homens não pescaram peixe? Eu já vi muitos questionamentos sobre esse capítulo. E eu vou dizer aqui a palavra minha, que é a palavra da palavra de Deus. Tudo que você for fazer nessa vida, faça debaixo da vontade de Deus. A partir do momento que você quer usar o nome de Deus, use pela fé, não use com superstição. Olha lá, não use com medo. Pedro foi lá porque ele confiava e eles e os outros discípulos, que a gente começar lendo o Evangelho de Mateus, os primeiros que foram chamados, os primeiros que se converteram, eles eram o quê? Eles eram pescadores profissionais, olha lá. Pedro, João, ali, André, todos eles, Tiago, todos eles eram
profissionais. Só que aqui o Senhor Jesus, eles não conseguiram com a sua habilidade. Eles não conseguiram a bênção. E eles estavam quase frustrados quando o Senhor Jesus apareceu. Eu acredito muito que ia acontecer isso aí. Que talvez muitas pessoas já passaram por a prova, por um deserto. Muitas pessoas já passaram por essa situação e disseram assim: olha, não sei, mas Deus não está mais comigo. Eu não estou conseguindo vencer. Tem muita gente assim. Eu conheço pessoas assim, que eles deixaram o ministério, eles deixaram o seu trabalho, perderam, entraram por uma baixa autoestima, que é pensamentos negativos. O ser humano, ele é assim. O ser humano, ele uma hora ele está lá em cima, uma hora ele não consegue refletir que muitas vezes Deus deixa acontecer derrotas, que é para a gente pensar numa vitória maior. Você está entendendo? Hoje muita gente não quer pensar nas vitórias grandes. Eles não querem sacrificar na presença de Deus. Aqui os discípulos só conseguiram essa grande pesca porque eles obedeceram à voz de Jesus. E eu acredito que Jesus foi lá dar um apoio, irmão, porque Jesus sabe que nós somos fracos mesmo. Eu vou dizer bem claro, eu vou bater no meu peito aqui, porque eu sou o primeiro a dizer isso, que se Jesus não estiver comigo, eu vou ser fraco. Eu só estou vivo até hoje pela graça de Deus na minha vida. Porque aconteceu muitas coisas na minha vida em que eu pensei em desistir. Eu vou dizer bem claro aqui para você. Mas o Espírito Santo, ele me carregou muitas e muitas vezes. Por isso que nós temos que depender da presença de Deus. Aqui os discípulos ainda estavam naquele recesso espiritual. Eles tinham negado Jesus. Jesus tinha ressuscitado. Isso aqui estava com 2 semanas. Menos de 2 semanas, aproximadamente 2 semanas que Jesus tinha ressuscitado. Menos de 2 semanas, porque Jesus, depois da ressurreição, Jesus passou com o discípulo 40 dias. Aqui foi uma preparação para eles, porque eles poderiam até ficar pensando assim: será que não é melhor a gente voltar para a nossa vida? Porque quando Jesus chamou, aqui no livro, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, quando aparece o chamado dos discípulos, eles estavam pescando, era a profissão deles. Hoje muita gente não serve a obra de Deus. Um dia desse o pastor entregou a igreja e ele afirmou assim: olha, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou deixar de ser pastor. E ele deixou a igreja. Conheço um cara que ele passou 4, 5 anos dirigindo a igreja, ele não conseguiu nada, viu? A igreja não passava de 10 pessoas. E eu conheci outro que sabe quanto tempo ele passou treinando. Ele foi para a Costa do Marfim, ele passou 2 anos treinando um discípulo. Ele só conseguiu em 2 anos uma pessoa para Cristo. E ele passava o dia com esse discípulo, andando para cima e para baixo, e nada de multiplicar. O nome dele é Ralph Nebel Jr., um dos maiores pregadores da visão celular. E ele dizia que chegou um tempo, terou 2 anos e a igreja lá não crescia, estava lá a igreja, só aquele irmão, e ele disse: irmão, eu vou voltar para os Estados Unidos. Isso aconteceu na Costa do Marfim. E ele disse: eu vou voltar para os Estados Unidos, eu vou tirar umas férias e vou voltar. Eu estou muito cansado, eu me sinto até frustrado, porque a obra não está crescendo aqui. Mas eu já orei sobre você, você vai continuar a obra. Eu vou passar 1 mês sem vir aqui, 1 mês a 2 meses, eu vou voltar. E o discípulo: não se preocupe, eu vou continuar a igreja aqui. E aquele discípulo dele conseguiu levantar a igreja. Em 2 meses, quando ele voltou, a igreja estava cheia, viu? Aí ele ficou questionando: mas por que, Senhor? Porque Deus, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer. É Deus que opera em nós, amados. Está escrito aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3. Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade para conosco. Deixe Deus operar. Deixe Deus operar. Você está entendendo? Tem muita gente assim. Tem muita gente que acha que é o sobrenatural. E muitas vezes Deus deixa essa pessoa passar por situações para ele pensar que ele não...
Tem uma música que diz aí: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Quando eu dirigi igreja, quando eu fui ser pastor em 1994, o Senhor falou comigo isso, que eu devia depender totalmente de Deus. Olha lá que eu sou um cara super esforçado. E eu orei, chorei para que Deus levantasse aquela igreja. Demorou um mês, mas eu ganhei 20 pessoas e a igreja foi crescendo, crescendo. Porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Eu vou dizer bem claro aqui, ó. Os discípulos não venceram porque eles estavam confiando na palavra dele, na sorte dele. Eles não estavam confiando no poder de Deus. Muitas pessoas são da igreja. Existem muitas pessoas dentro da igreja, mas eles não fazem uma prova mais com Deus. Eles deviam ter dito: nós vamos pescar em nome de Jesus. Os discípulos foram lá na confiança. Você está entendendo? Tudo que você for fazer, vai em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. Eu vou orar e Jesus vai me dar a vitória. Os discípulos aqui não chamaram Jesus. Eles confiaram que eu consegui. A partir do momento em que você se torna seguidor de Jesus, meu amigo, não vá sozinho, chame Jesus. Tudo que você for fazer, chame Jesus. Essa semana eu vou fazer um grande trabalho e eu estou orando aqui, já declarando. Eu estou indo fazer uma pescaria. Igual essa aqui, ó. E aqui, olha lá. Deus é tão maravilhoso que Deus não é Deus de pouco nem de resto. Deus é Deus de quantidade. Quanto tempo você gastaria para comer esse monte de peixe, né? 153 peixes. Eu trabalhei com um irmão lá no interior, em que eu orei nele, ele foi abençoado, ele disse: missionário, a partir do momento que eu entrei aqui nessa igreja, eu me lembrei que o Senhor falou para mim. Eu cheguei num dia que eu estava pescando lá sozinho, para pescar no interior. O caboclo lá do interior, ele viaja 30, 40 quilômetros para entrar pela floresta, para passar a noite. E para encher o barco, para encher aquela monte de coisa que ele leva, ele diz: olha, eu me lembrei que o Senhor disse, quando acontecer, quando você chegar lá, diga: Senhor Jesus, eu quero que tu me honre, eu quero voltar para casa com a minha canoa cheia de peixe. Antigamente eu chegava lá, eu enchia a minha canoa. Mas a partir do momento que eu entrei na igreja e que eu comecei a orar, aí o Senhor começou a multiplicar e um dia desse aconteceu o sobrenatural. Foi a prova da minha fé, ele disse. Olha lá. Ele disse: eu peguei, joguei um anzol que não era para pescar tambaqui. E ele disse: olha, aí ele disse: olha lá, vocês vão rir agora. E ele disse: meu Deus do céu, a minha linha não vai aguentar um tambaqui. Isso aqui não é para tambaqui. Essa linha não vai aguentar. Aí ele disse: Senhor, eu estou sabendo que o missionário está chegando essa semana na cidade. Senhor, me dá esse tambaqui que eu quero almoçar esse tambaqui com o missionário. E ele orou: em nome de Jesus, Senhor, me dá a vitória. Ele não sabe o que aconteceu. O tambaqui entregou, ele trouxe o tambaqui grande. Aí quando eu cheguei lá na cidade, nós fomos comer o tambaqui. Ele disse: está vendo esse tambaqui? A minha mulher achou foi graça que eu disse: está vendo? Esse é o maior peixe que tem aqui. A minha rede não dá para pescar um monte de tambaqui, como os apóstolos pescaram 153 grandes peixes e não espocou a rede deles. A minha aqui eu queria só aquele tambaqui. Eu já estava com tanto peixe, mas quando eu peguei aquele tambaqui, eu digo: Senhor, me dá esse tambaqui que é para me comer como missionário. E o Senhor está aqui, ó. E eu fui lá almoçar com ele aquele tambaqui. Você está entendendo? Quando você coloca Deus na frente, meu amigo, não tem como Deus não abençoar. Os discípulos aqui foram na garra. E Jesus, para não frustrar ele, Jesus: ei, jogue do lado direito aí que está um monte de peixe. Só faltou dizer isso. E eles foram lá, ouviram aquela voz. Eu acho que eles já estavam muito cansados. Depois que eles reconheceram que era Jesus. Você está entendendo? Reconheça Jesus antes, não reconheça Jesus depois. Tudo que você for fazer, aqui eu estou falando que eu estou pregando. Essa semana eu vou fazer uma pescaria. Não uma pescaria. Deus sabe aqui que eu estou orando. Por que eu estou pedindo? Eu estou dizendo para você, faltar 10 dias. Nós estamos indo para os 10º dias. E eu estou buscando uma grande pescaria. Eu estou buscando coisa grande. Com Deus não pense coisa pequena. Eu quero que você pense coisa grande. Eu quero que você pense: eu vou arrumar um grande emprego. Deus vai abrir a porta, essa semana eu vou ganhar. Deus vai fazer o que quiser. Eu vi um irmão que ele pediu um bolo: Senhor, eu quero ganhar aquele bolo de chocolate. Em nome de Jesus, eu estou pagando essa rifa para ganhar aquele bolo. Ele ganhou o bolo. Eu ganhei um bolo, já ganhei muitos prêmios também assim. Por isso que eu estou dizendo que Deus é fiel. O nosso Deus não abandona, é nós que abandonamos Deus. Olhe, antes de fazer alguma coisa, não abandone Deus.
Eu coloquei uma frase aqui desde manhã e vou colocar novamente. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tiver compromisso com Deus, Deus não vai te honrar. Deus não vai te dar a vitória. Por isso que eu estou dizendo aqui, coloque Deus na frente. Quando você vai para um grande desafio, que é pescar 153 grandes peixes, é coisa grande, eu quero que você diga, Jesus, abençoa esse trabalho que eu vou fazer. Diga, Jesus, abençoa esse trabalho que eu vou fazer. Você vai ver como Deus vai operar. Se você não tiver fé, diga como aquele irmão que eu disse. Se você não tiver fé, eu mandei aquele irmão lá. Diga, o pastor mandou usar o nome dele. Então eu estou usando o nome da fé do nosso missionário Jerônimo. Você vai ver o que vai acontecer. Eu tenho fé, eu creio que você vai ter vitória e você vai dar o testemunho dessa vitória. É o momento da oração. Glória a Deus. Aqui está o livro da oração. Deus Todo-Poderoso, vem nos ajudar nesta hora, meu Pai, dessa campanha. Estamos aqui no 43ª noite. Estamos felizes porque o Senhor está operando. Eu estou sentindo a mão do Senhor, mas eu estou sentindo que vem coisa grande aí. Eu estou sentindo que o Senhor vai vir nesses 10 dias coisa grande. O Senhor vai encher o nosso trabalho. O Senhor vai dar muita vitória para ele e para ela, que eu vou ver eles dando testemunho aqui de coisas grandes. O Senhor não é Deus de coisa pequena, o Senhor é Deus de coisa grande. E onde o Senhor está, as coisas grandes vão acontecer, Senhor. Eu estou muito contente, eu estou me sentindo uma alegria interior no meu coração, porque eu creio que vem coisa grande aí na Tua presença. Pai, abençoa todos que oram conosco agora, que mandaram o seu nome para o livro da oração que está aqui. Essa mulher está pedindo coisas grandes, esse homem está pedindo coisas grandes. Nós estamos face a face com o Senhor. Estamos na Tua presença nessa noite, estamos declarando, meu Pai, Senhor da nossa vida, nos ajuda com a Tua mão sacrossanta. Só o Senhor pode nos dar as coisas grandes, só o Senhor pode nos dar as vitórias grandes. Tem coisa que eu posso conseguir, como eu poderia dizer para aquele irmão, um peixe grande eu posso até conseguir, mas 153 peixes é impossível. Nós estamos pedindo os 153 peixes, Senhor, grandes, nós estamos pedindo o impossível. Que o Senhor venha fazer o impossível nesta semana, em todas as áreas da nossa vida, em toda a nossa casa, Senhor. Derrama a Tua bênção, a Tua Shekinah. Derrama a Tua unção na casa dele e na casa dela, meu Pai. Senhor, seja glorificado o Teu nome nessa noite, nessa 43ª noite, dia 13 de julho de 2025. Meu Pai, te pedimos que o Senhor venha nos honrar. Honra o Teu servo, honra a Tua serva, meu Pai, para que eles possam dar testemunho de que só o Senhor é Deus. Pai, eu te agradeço por estar mais uma vez no Teu altar. Abençoa todos que oram conosco agora nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Olha, Senhor, para o pastor, para a pastora que eu estou compartilhando essa mensagem, para esse irmão, para essa irmã, para todos meus irmãos, a Elane é sua família, a Eliane é sua família, a Eliette é sua família, a Helena é sua família, Jonas é sua família, toda a família Moreira, toda a nossa parentela, que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre com coisa grande, que nós possamos ouvir testemunho de coisas grandes essa semana. Eu quero ouvir testemunho aqui, Senhor, das pessoas dizendo, foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor que mandou o recurso, foi o Senhor que abriu a bênção. Eu creio, meu Pai, que tem coisa grande vindo na nossa direção. Eu declaro a palavra da bênção da vitória nessa noite. No poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós confirmamos a prece poderosa. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós declaramos amém. Eu creio, eu tomo posse. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus está com você, meu irmão. Vamos continuar na guerra, na luta, na batalha, porque Deus está conosco. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Ótima semana de vitória. Amém.